Mic on. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe, eu vou estar mediando a formação de hoje. Sejam bem-vindos à segunda formação do primeiro ciclo de formações políticas da Juventude Trabalhista do PTB. Nosso convidado de hoje é o Francisco Quartim de Moraes. Ele é doutor em História na USP, autor do livro 1932, A História Invertida. E o tema de sua formação vai ser justamente o Levante Paulista de 32, que é tema de seu livro. No final da formação, a gente vai abrir um curto espaço de tempo para perguntas, caso hajam. Professor, bem-vindo. Gostaria de começar? Primeiro, agradecer o convite, né? E por mim, deixar claro que quem tiver qualquer dúvida pode perguntar, talvez escrever no chat. Não estou com o chat aberto aqui, mas eu vou abrir. Que eu estou atento, não me interrompe o raciocínio, não tem problema nenhum, mas como preferirem também, se preferirem deixar as perguntas para o final. Eu gosto sempre do diálogo, então vou tentar ser o mais sintético possível e abrir o maior espaço possível de tempo para a gente conversar. Também o organizador, o Felipe, se quiserem me interromper por uma questão de tempo ou porque surgiu alguma dúvida, pode fazer a hora que vocês acharem necessário. Quando entra alguém, tá fazendo um ping aqui no meu computador, capaz de eu me distrair um pouquinho, mas também a gente segue a bola, né? Então, o tema de hoje, da conversa de hoje, é o tema que eu estudei no meu mestrado, que depois virou livro, que é o tema do Levante Paulista de 9 de julho de 1932. Mas para a gente conversar sobre a guerra civil que foi em 1932, né, eu acho que eu posso começar até definindo por que eu uso o tema Levante Paulista, por que eu uso essa ideia da guerra civil. Né? Mic off. E não uso o nome com que se consagrou esse movimento, que é o nome de Revolução Constitucionalista de São Paulo, de Revolução Constitucionalista. Eu não uso porque a simples cronologia dos fatos mostra que a Constituinte de 1933-34 e que a Constituição de 1934 ela não saiu por causa do movimento paulista. Ela já estava toda organizada e toda estruturada e com todas as datas marcadas antes mesmo do 9 de julho de 1932. Então não pode ter sido o 9 de julho que causou a Constituição, como vários intelectuais de todas as linhas políticas costumam afirmar. Então, eu não gosto desse conceito de revolução constitucionalista, acho que ele é enganoso. Não foi nem revolução e nem constitucionalista. E, por exemplo, o Celso Furtado chama de contra-revolução dos cafeicultores de São Paulo. Acho que é um termo mais apropriado, apesar de eu não usar ele. A ideia do levante paulista, eu acho que é uma ideia que é bastante objetiva, não tem carga ideológica, nem crítica e nem favorável. Ela descreve o que aconteceu no ano de 1932, um levante armado de São Paulo. E por que eu digo guerra civil? Por que eu afirmo que é guerra civil? E às vezes eu já encontrei gente que diz, não foi guerra civil, às vezes até outros historiadores que discordam de mim. Porque participaram dos combates, participaram diretamente dos combates de 1932, civis tanto do lado de São Paulo, esses sim, muitos civis, né? A gente sabe que tiveram o próprio batalhão Borba Gato, era o batalhão de civis da máquina de guerra paulista, chamava-se Batalhão Borba Gato, e vários de vocês, inclusive, que estão aqui ouvindo, daqueles que vão ouvir, e é o meu caso, vários brasileiros, porque foi uma guerra massiva, né? Vários brasileiros tiveram avós, bisavós, pais, dependendo da idade, da nossa idade, que participaram do movimento de 32. Então, no meu caso, o meu avô e meu tio-avô foram combatentes desse batalhão Borba Gato de São Paulo, eram civis, que tinham, meu avô tinha 16 anos de idade, meu tio-avô tinha 17, e foram combater no front de batalha por esse batalhão Borba Gato. Mas o que é menos conhecido, mas totalmente documentado, tanto na historiografia quanto nos jornais, por fotos, é que batalhões de civis de vários estados do Brasil combateram contra São Paulo. Então não foi só em São Paulo que tiveram civis no batalhão.
nos batalhões. Por mais que o grosso dos combatentes fossem, no caso de São Paulo, da Força Pública, né, que a gente conhece como PM, e no caso do governo provisório, da União, eram sobretudo do Exército e também das forças públicas, das PMs, né, no caso do Rio Grande do Sul chamava-se a Brigada Militar, mas enfim, das polícias locais. Mas apesar do grosso dos exércitos terem sido militares, civis combateram dos dois lados. E eu acho que isso é suficiente para categorizar o evento como uma guerra civil. Mas é impossível a gente discutir as forças políticas que estavam envolvidas no combate, nos combates que se arrastaram ao longo da segunda metade do ano de 1932, somente a partir do ano de 1932. As forças políticas que estavam em disputa ali, elas, assim, num evento mais próximo e diretamente ligado, elas já estavam em disputa ou já estavam efetivamente participando da Revolução de 1930, ocorrida aparentemente 2 anos, mas não são nem 2 anos, porque a Revolução de 1930 é em outubro e o levante de 9 de julho começa em julho, mas já estava sendo organizado desde pelo menos começo de 1931. Então, é um curtíssimo espaço de tempo entre a Revolução de 30 e a Guerra Civil de 1932. Menos de 2 anos. Mas essas forças, a gente pode, enfim, recuando mais historicamente, essas forças elas já estavam em disputa mesmo na proclamação da República, logo depois da proclamação da República. A oligarquia paulista, de um lado, com seus interesses de federalização, os seus interesses locais, seus interesses estaduais muito claros, e aí na Constituinte de 1890, no processo da proclamação da República, os positivistas defendiam uma centralização e um Estado nacional. Essa ideia também é sempre importante, que quando a gente fala em centralização, a gente está falando de defesa da nação, defesa da União. Enquanto que aqueles que falavam em federalização estão falando, estão pensando nos interesses locais, nos interesses regionais, econômicos e políticos. Então, e quando eu falo em positivistas, aí, no processo da proclamação da República, eram vários grupos diferentes de positivistas e que tinham opiniões em comum. Então você tinha, por exemplo, os positivistas do Rio Grande do Sul, ligados a Júlio de Castilhos, depois a Borges de Medeiros e, consequentemente, ao descendente, por falta de um termo melhor, político, né? Porque não era genealógico, era político, do Júlio de Castilhos e do Borges de Medeiros, que é o Getúlio Vargas. Mas também estamos falando dos militares positivistas, muitos deles, ou quase a totalidade deles, ligados ao Benjamin Constant, que era professor da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, que era uma escola do oficialato do Exército, e que formou diversos militares com uma doutrina que ele chamava da doutrina do soldado cidadão, que era baseada nesse positivismo de esquerda, e que formou uma série de militares que tem algumas relações diretas até com o movimento tenentista que surge nos anos 20 no Brasil. Então essa disputa já está colocada ali na proclamação da República, de um lado esses positivistas que defendiam a centralização, que defendiam a nação, que defenderam antes a abolição radical da escravidão, de outro lado, aí dentro desse grupo que fez a proclamação da República, né, e que depois que a proclamação da República ela é vitoriosa, esse grupo se fragmenta porque seus interesses são diversos e suas opiniões e sua ideologia é diversa. E do outro lado, um grupo que é muito importante é o grupo da oligarquia paulista, cafeeira, da oligarquia cafeeira que não é só paulista, porque também é carioca, o café veio vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, e em São Paulo encontrou, um encontro com a Terra Vermelha, com a Terra Roça, a Terra Vermelha, ele teve uma simbiose muito importante, porque ela é uma terra muito fértil e muito... Alô? Aí. Mic on. Tinham tirado o meu microfone rapidamente, mas restabeleceram. Te ouvimos, foi mal. Então, essa oligarquia cafeeira
brasileira, mas que, sobretudo, fica cada vez mais paulista, né, ela tinha interesses muito específicos, tanto economicamente, que era, evidentemente, a produção do café, quanto politicamente, que era o de se manter no poder. E nessa disputa com os positivistas, sejam eles os positivistas políticos, sejam eles positivistas religiosos, sejam eles positivistas do exército, eles foram sendo vencedores e a Primeira República passa, e por isso que a gente conhece às vezes como República Oligárquica, passa a ser dominada por essa oligarquia cafeeira. Já na Constituinte de 1890, que fez a Constituição de 1891, foram os liberais paulistas, do Partido Republicano Paulista, e com o apoio dos liberais, dos conservadores e dos oligarcas de outros estados que não tinham a ideologia positivista, os vencedores. Então, na Constituinte de 1890, os pontos da Constituição de 1891, fruto dessa Constituinte de 1890, ela era plenamente identificada com o ideal dessa oligarquia cafeicultora. E aí por isso que a gente conhece como República Oligárquica também, porque esses caras tomaram o controle. E é importante também que a gente diga, que a gente saiba, que São Paulo não era a potência econômica, não era a locomotiva do Brasil, não era um estado rico, nem um estado poderoso politicamente. São Paulo era um estado periférico. Até que em meados do século XIX houve essa chegada do café e com ele um crescimento econômico muito rápido e que foi paulatinamente passando a representar também o poder político. Mas que ali, na proclamação da República, quando a gente põe fim à monarquia brasileira, São Paulo já tinha uma posição de força política e de força econômica. Quando vem a Revolução de 30, o Getúlio Vargas, primeiro que encontra um país destroçado economicamente, sem fundos, um banco esvaziado, porque o Washington Luiz havia insistido na conversibilidade do ouro, que dizia que, enfim, é uma disputa econômica mais antiga, entre papelistas, monetaristas e etc., mas que ali naquele momento representou que a nossa moeda tinha um lastro em ouro, e não só ela tinha um lastro em ouro, como se você chegasse com o papel moeda no banco e quisesse trocar por ouro, o banco ia lá e trocava. E aí o que aconteceu? O ouro, evidentemente, que também, por ser ligado ao mercado externo, ele não tinha a flutuação de valor e de inflação que tinha a nossa moeda, então todo mundo que tinha dinheiro, uma quantia razoável, foi lá no banco e trocou por ouro e esvaziou os cofres brasileiros, tanto de ouro como de moeda internacional. Os próprios processos de valorização do café, que já vinham acontecendo na Primeira República, eles também serviram para endividar tanto a União quanto os estados, porque isso também era uma diferença muito, muito forte da Primeira República, porque os estados, São Paulo, por exemplo, pegava empréstimos direto dos Rothschild, ou pegava direto dos bancos de Londres, ou direto do Banco dos Estados Unidos, direto do Banco da Itália, porque eles pegavam empréstimos dos mais diferentes bancos, que resultavam em dívidas nas mais diferentes moedas. Então, quando o Getúlio toma o poder em outubro de 30, encontrou o Brasil, e para além dessas crises internas também, havia uma crise externa muito forte, que foi o crash da Bolsa de Nova York de 1929, que já os seus efeitos já começavam a ser sentidos no Brasil quando Getúlio Vargas tomou o poder. Getúlio Vargas, e é claro, quando eu falo Getúlio Vargas, é toda a aliança liberal, todo um grupo de político também diverso, que apoiou Getúlio Vargas no movimento, primeiro na eleição de 1930, derrotado, as eleições fraudulentas da Primeira República, que Getúlio Vargas foi derrotado pelo grupo de Washington Luiz e Júlio Prestes, que era o candidato, né, mas que no fundo era o grupo do Partido Republicano Paulista, com o apoio de outras oligarquias, por exemplo, da oligarquia mineira. Então eles foram derrotados eleitoralmente e aí começaram a organizar um movimento armado que pôs fim à nossa Primeira República e inaugurou a nossa Segunda República, a partir da Revolução de 1930. Então também é bom a gente falar um pouco sobre essas forças políticas e, novamente, também, para os que chegaram depois, se quiserem me interromper, fazer uma pergunta no chat, sintam-se à vontade, se não, discutimos depois.
as forças políticas que estavam na Aliança Liberal, seja na campanha eleitoral, seja na campanha militar, eram diversas. Tinham até membros da oligarquia paulista e cafeicultora, liberais, alguns mais progressistas, outros menos, reunidos em torno do Partido Democrático de São Paulo. O Partido Democrático de São Paulo, ele é um racha do Partido Republicano Paulista, que começou justamente na disputa sobre o café, que era o principal produto paulista, mas também brasileiro. E o Partido Democrático, ele apoia Getúlio Vargas e a Aliança Liberal no movimento armado de 1930. Faz um apoio que, para o Getúlio Vargas e para os outros membros da Aliança Liberal, foi um apoio tímido, segundo eles. Né? E o outro grupo que estava na base ali das forças políticas, e que é um grupo importante também, que a gente fala um pouquinho, era o grupo dos tenentes, conhecido como os tenentes. Né? Isso é bom dizer, porque no livro didático você vai encontrar os tenentes. Era um movimento, o tenentismo. Era um movimento do baixo oficialato do Exército. Isso não é verdade. Ou pelo menos não é uma verdade inteira. Por mais que o grosso do movimento fosse do baixo oficialato do Exército, no movimento tenentista participaram generais. Por exemplo, o general Ximeno de Villeroy, que foi preso vários anos por ter apoiado o movimento. E também desse movimento tenentista não participaram só militares, participaram também civis. Por exemplo, Oswaldo Aranha, por exemplo, Maurício de Lacerda, que foi um grande defensor dos direitos dos trabalhadores e que apoiou o movimento de 1930, e que tem um outro fato anedótico, triste, que é ser pai do Carlos Lacerda. Depois foi um grande inimigo de Getúlio, até na crise do suicídio em 1954. Outros civis participaram também do tenentismo, como Pedro Ernesto, por exemplo, que depois foi prefeito do Distrito Federal, acabou preso, porque foi acusado de apoiar o Levante Comunista de 1935. Dentro desse tenentismo, várias influências ideológicas eram sensíveis. Alguns socialistas, como por exemplo João Alberto, né, como por exemplo foi posteriormente que foi influenciado pelo marxismo, mas que já tinha ali uma posição de esquerda, com certeza, que é Luiz Carlos Prestes. Participaram. Então, o socialismo foi uma influência importante também no movimento tenentista ideológico. Mas nem todos os tenentes eram socialistas ou se identificavam com o socialismo. Alguns deles, por exemplo, o general Ximeno de Villeroy, vinha daquela linha positivista, por exemplo, também o general Manuel Rabelo, vinham daquela linha positivista ligada ao Benjamin Constant e à Escola Militar da Praia Vermelha. Vinham daquela que participou da abolição da escravidão, que participou da proclamação da República. Então, o positivismo também é uma força, através desses militares, também é uma força importante na ideologia do movimento tenentista. Outros eram inspirados, por exemplo, pelo corporativismo de Alberto Torres, que é um intelectual que tem digamos que ele é taxado como se fosse um intelectual conservador, mas isso é ser demasiadamente simplista para o pensamento do Alberto Torres, porque era um cara nacionalista e que tinha vários elementos progressistas nas suas ideias, no seu pensamento. E Alberto Torres foi uma influência importante nesse grupo de tenentes. Outro grupo que é importante que a gente converse aí é o grupo do Partido Republicano Rio-Grandense, do PRR, que é o grupo do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, do Getúlio Vargas, e de outros também, do João Neves da Fontoura, várias figuras aí importantes nesse período, e que foram influenciados por esse grupo. Esse grupo também era um grupo positivista. O Júlio de Castilhos, ele é um dos grandes representantes do positivismo brasileiro, chegou a conformar uma corrente de pensamento própria, que é conhecida como castilismo, né? O Partido Republicano Rio-Grandense, ele é fundado em 1882, se eu não me engano, por volta aí. E o Júlio de Castilhos, ele era jovem, mas ele rapidamente... Ele fez direito aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, e aí depois, quando ele volta para o Rio Grande do Sul, ele rapidamente ganha muita força, porque é um cara muito inteligente, muito brilhante, muito bom político,
ele ganha força muito grande no Partido Republicano Rio-Grandense, a ponto de que hoje em dia a gente identifica imediatamente os republicanos do Rio Grande do Sul com o Júlio de Castilhos, né? É isso, com o castilismo. Ele chegou a formar uma doutrina própria. E foi no castilismo, um dos seus apoiadores naquele momento era o general Manuel Vargas, pai do Getúlio. E, por exemplo, em 1884, o Júlio de Castilhos defende num documento, junto com Demétrio Ribeiro, que foi outro pensador importante do partido, ele defende a abolição imediata e radical dos escravos. Então, uma série de castilistas no Rio Grande do Sul começa já imediatamente a abolir os seus escravos, e às vezes até a juntar dinheiro para comprar escravos dos outros e fazer alforria. E isso resultou na abolição de dezenas de milhares de escravos anos antes da Lei Áurea. Anos antes da Lei Áurea. O Júlio de Castilhos, ele é diretamente responsável pela abolição de dezenas de milhares de escravos. E o general Manuel Vargas, que era pai do Getúlio e filiado ao castilismo, ali, um admirador do Castilhos, ele é um desses donos de terras, né, do Rio Grande do Sul, desses fazendeiros, que faz essa abolição. E aí ele já tem ali um ruído também com positivistas, às vezes positivistas paulistas, mas que animados por outra vertente do positivismo, que era mais ligado ao Spencer, por exemplo, porque essa abolição que os positivistas mais à esquerda defendiam, ela era radical em vários sentidos. Primeiro que era uma abolição que tinha que ser imediata, porque os paulistas defendiam uma abolição gradual, vamos aí com calma, substituindo a mão de obra, pegando a imigração e etc. Enquanto que esses positivistas mais à esquerda, eles defendiam não, uma abolição radical, ela tem que ser agora, imediata. Esses caras, quanto antes vier a liberdade para os milhões ou para os milhares de brasileiros escravizados, melhor. E mais, eles defendiam que fosse pago uma indenização, um ressarcimento para aqueles que haviam sido escravizados. Enquanto que os republicanos paulistas, os abolicionistas paulistas, ou outros abolicionistas, que também nem todo paulista pensava assim, mas, enfim, grosso modo, né, aquela abolição defendida pelos republicanos paulistas, defendiam que quem recebesse o ressarcimento eram os donos de escravos, né? E claro, porque eles eram donos de escravos. Enfim, ali no Republicano Rio Grande também tinham donos de escravos, mas a ideologia que os animava era mais radical. Então, essa própria ideia da abolição deles já era diferente, já tinha esses ruídos que vinham ali do passado, né? Porque tinham ideologias diferentes que os animavam, né? Então, foi nesse ambiente abolicionista, republicano, e de um positivismo de esquerda, que cresceu o Getúlio Vargas. E essa é a ideologia dele. Se você quer procurar a ideologia do Getúlio Vargas, leia Júlio de Castilhos, estude o positivismo brasileiro. Sobre essa pecha, sobre esse termo, como eu estou falando muito sobre isso, eu acho que é bom também delinear um pouco o que é o positivismo, né? É uma corrente filosófica que surgiu no início do século XIX, na passagem do século XVIII para o XIX, mas ali mais claramente no início do século XIX, na França, primeiro sobre a batuta do Saint-Simon, ainda que o Saint-Simon não usasse o termo positivismo, ele usava o termo de ciência positiva, que outros autores também usavam. Depois foi estruturado, e o Saint-Simon também, veja você, o Saint-Simon também é um pai do socialismo, de várias correntes de pensamento importantes para o século XIX, é um dos pais, é um dos criadores, é um dos desenvolvedores, mas que teve um papel muito importante. Então, ele, por exemplo, é um cara que ali em 1803, ele já defendia o sufrágio das mulheres e a eleição das mulheres para cargos eletivos, a possibilidade de eleição de mulheres para cargos eletivos. Então, é um cara muito à frente do seu tempo. E aí, até os marxistas, Marx, Engels, Lenin, admiravam muito Saint-Simon. Ele é considerado um dos fundadores do socialismo, ainda que ele também não usasse o termo socialismo. Mas foram os seus discípulos, logo depois da morte, que inventaram esse termo, socialismo, uma doutrina socialista. O termo socialista ele é um pouquinho anterior, mas o termo socialismo, socialista era a pessoa, socialismo é a doutrina. Então essa doutrina foi
o nome mesmo foi criado pelos seguidores do Saint-Simon logo depois que ele morreu. E o nome positivismo, a ideia do positivismo, também outros termos como sociologia, enfim, vários termos foram inventados por esses caras, várias ideias importantes que a gente usa até hoje, classe operária, questão social, vanguarda, são todos industrial, são todos termos do Saint-Simon, mas sociologia e positivismo são termos de um aluno e secretário do Saint-Simon, conhecido como Augusto Comte, e que também teve a sua influência na história do Brasil muito grande, porque alguns alunos aí do Augusto Comte eram brasileiros, voltaram para o Brasil, e aí começaram a espalhar a doutrina positivista no Brasil. Entre eles, por exemplo, um que eu sempre gosto de lembrar é a Anísia Floresta, que foi amiga do Comte, chegou a ter alguma influência no pensamento do Comte, era uma intelectual brasileira, conhecida como a primeira feminista brasileira, e é também certamente a primeira positivista brasileira. Então, a Anísia Floresta é alguém que eu sempre gosto de lembrar, porque ela faz parte dessa história do Brasil, porque ela é pouco lembrada, segundo os meus critérios, né? E porque ela tem essa influência importante na história do Brasil. E, rapidamente, o positivismo ao longo do século XIX vai se espalhando no Brasil e influenciando várias correntes de pensamento. E, ao meu ver, ela é uma das ideologias que anima a Revolução de 1930, né? Especialmente através do Partido Republicano Rio-Grandense e do Getúlio Vargas. Né? Então, isso assim é traçando um plano rápido sobre algumas dessas forças políticas que estavam em disputa, primeiro na proclamação da República, primeiro na abolição da escravidão, depois na proclamação da República, e evidentemente que essas forças, por exemplo, os republicanos paulistas, os republicanos do Rio Grande do Sul, elas se encontram na proclamação da República, são forças importantes para a proclamação da República, mas logo depois que a proclamação da República acaba, essas forças se separam novamente porque têm interesses antagônicos. 1930 a mesma coisa, quando vem a Revolução de 1930, o Partido Democrático apoia, os tenentistas apoiam, o Partido Republicano Rio-Grandense apoia, mas logo depois que a Revolução triunfa, esses interesses, eles divergem muito. E aí, Getúlio, sentindo que o Partido Democrático de São Paulo não tinha apoiado suficientemente a Revolução de 30, e que a Revolução tinha quadros melhores para apontar para o governo de São Paulo, nomeia para cargos importantes do governo de São Paulo tenentistas de esquerda. Ele sempre tenta conciliar. Então, o Getúlio era conciliador, novamente, porque o positivismo é conciliador por excelência. Novamente, já tá isso aí, está em Saint-Simon, você pode ir lá atrás que você vai encontrar essa ideologia. Mas, enfim, o Getúlio Vargas era conciliador por excelência. Então, ele não tenta chutar os paulistas de uma vez, ele tenta achar ali um equilíbrio de forças que seja proveitoso para São Paulo. Mas nesse equilíbrio de forças, ele nomeia para São Paulo, em cargos importantes, por exemplo, para chefe da Polícia Militar de São Paulo, ele nomeia João Alberto, que era um revolucionário que havia participado do movimento tenentista, mais especificamente ele havia participado do levante começado em São Paulo em 1924, né, que foi um levante feito por militares, e que contou com apoio operário, foi uma guerra aqui em São Paulo mesmo. São Paulo chegou a ser bombardeada pelo exército, né, os bairros operários, apesar de que alguns do exército defendiam que se bombardeasse São Paulo inteiro. São Paulo foi bombardeado em 1924. E aí, esses revoltosos militares de 24, percebendo que seriam derrotados pelo exército, se ficassem em São Paulo, que seriam isolados e que seriam derrotados, eles partem em marcha pelo interior do Brasil, e tem um outro levante, aí o comandante desse movimento aí, os principais era Isidoro Dias Lopes, mas o outro comandante importante é o Miguel Costa, e todos esses nomes vão ser importantes para a gente, para entender a história de 32. Então, e aí nesse momento isso passa a ser conhecido como a Coluna Miguel Costa. Eles saem para o interior do Brasil. No Rio Grande do Sul, um destacamento se levanta em apoio aos revoltosos de São Paulo, sob a chefia de Luiz Carlos Prestes. E aí o Prestes, com seu destacamento, encontra a Coluna Miguel Costa, e a gente forma o que foi conhecido como Coluna Miguel Costa Prestes, que depois foi conhecida por Coluna Prestes, porque o Prestes
foi um cara que ganhou uma importância enorme no movimento, passou a ser conhecido como Cavaleiro da Esperança, ficou conhecido pelo Brasil inteiro a partir desse movimento. É conhecido também como a Coluna Invicta, porque não foram em nenhum momento derrotados, andaram o Brasil inteiro, uma trajetória maluca e incrível, numa história que foi estudada pelo século XX inteiro. Mao Tse-tung, por exemplo, dizem que estudou a história da Coluna Prestes, Coluna Miguel Costa Prestes, para ser mais justo com Miguel Costa. Então, o João Alberto, ele ficou conhecido por ter participado desse movimento. Ele chegou a ser comandante de um destacamento da Coluna Miguel Costa Prestes, né? O João Alberto, ele era pernambucano, de pai socialista, ele mesmo se identificava com o socialismo, cara de esquerda, portanto, né? Revolucionário, porque havia participado dessa luta revolucionária, participou de 1930 também, e o Getúlio Vargas bota ele como comandante da PM de São Paulo, da Força Pública. Desculpe. Falei besteira, misturei. O Getúlio Vargas botou o Miguel Costa, que tinha sido chefe da coluna, como comandante da Força Pública de São Paulo. Depois ele botou o Isidoro Dias Lopes, que também tinha sido um revolucionário de 24, como chefe do exército da região, do comando da região de São Paulo. Ele botou o Isidoro Dias Lopes. Então nós tínhamos Miguel Costa como chefe da PM, Isidoro Dias Lopes como chefe do exército na região. E o João Alberto, agora sim, me corrigindo, e o João Alberto como delegado militar da Revolução em São Paulo, que era um cargo que era mais político. Também tinha, e aí voltando àquela ideia de conciliação que estava do Getúlio, do equilíbrio político que ele tentou formar, ele fez ali um secretariado político do Partido Democrático, que eram aqueles oligarcas de São Paulo que haviam apoiado a Revolução de 1930. E aí, no primeiro momento, esse secretariado aceita essa configuração política em São Paulo. Mas, rapidamente, eles percebem que os interesses e a atuação do João Alberto, do Miguel Costa e do Isidoro Dias Lopes não eram os mesmos interesses deles, não era a mesma atitude deles. Né? Então, por exemplo, o João Alberto, logo que chega, nos primeiros dias, como delegado militar da Revolução, ele dá aumento salarial para os operários, ele proíbe a repressão de greves, ele permite a atuação e chega a tentar uma legalização do PCB. Ele lança a Legião Revolucionária, que seria o seu grupo político, um braço político para ele, e ele lança mesmo assim ele lança literalmente, porque ele joga de avião os volantes que lançaram a Legião Revolucionária. Então ele lança panfletos de avião pela cidade de São Paulo, fundando essa Legião Revolucionária. O André Manzaro levantou a mão aí, não sei se ele tem uma pergunta. Opa, Cortinho, você conseguia se aprofundar um pouquinho mais sobre a Legião Revolucionária? Porque além do livro, que eu já li o seu livro, eu me interessei muito sobre ela, né? Porque você até dá para fazer como é uma legião, quase um partido da Revolução, ao mesmo tempo que é paramilitar, é armado. Então, como se dava, qual era o projeto, o que ela era aquilo ali de fato, entende? Eu não sou completamente especialista no tema da Legião Revolucionária, mas a minha impressão é que nem eles sabiam exatamente o que era, né? Porque a coisa foi mudando ao longo do tempo. Né? Por exemplo, depois eles tentaram virar um partido político. Mas a minha impressão é que, naquele momento, a gente vivia numa federalização tão grande, era tudo tão estadual, né? Era tudo tão separado por estados. Então, por exemplo, o que eu falei? Partido Republicano Paulista. Não é Partido Republicano Brasileiro. É Partido Republicano Rio-Grandense. Não é Partido Republicano Brasileiro. Era tudo... São Paulo, o Brasil realmente era um conglomerado de estados. Então eu acho que uma das ideias fortes da Legião Revolucionária é a ideia de formar um grupo que aconteça no Brasil inteiro. Né? Mas também várias ideologias diferentes que tinham ali dentro da Legião Revolucionária. O próprio Plínio Salgado, nesse primeiro momento, ele entra na Legião Revolucionária. Né? E aí, por exemplo, essa ideia que você falou de que era um grupo armado paramilitar, ele era formado por vários militares e que, portanto, exerciam o ofício das armas. Mas eu não sei se o grupo em si tinha atividades armadas, entende a diferença?
é difícil, porque também foi um grupo efêmero, ele acabou rápido, né? Eu acho que a gente precisaria estudar, assim, para te dar uma resposta mais completa, a gente precisaria estudar, eu mesmo precisaria estudar com mais carinho o que aconteceu com a Legião Revolucionária. Eu sei que em Minas Gerais, por exemplo, tentou-se criar uma outra Legião Revolucionária, que teoricamente teria uma relação com essa, mas que a de Minas Gerais, por exemplo, tinha uma ideologia completamente fascista já, desde o começo, assim. Sim, expressamente, abertamente fascista, né? Então é um tema que é difícil, assim, de conversar. Agora, ele é importante, porque, por exemplo, o episódio do MMDC, que é o episódio que ficou marcado na história de São Paulo, e que ficou marcado no Levante de 32, e que até hoje esses caras estão enterrados no obelisco do Ibirapuera, por exemplo, né? E a Dilma, quando presidente, alçou eles aos cargos, a honraria de serem heróis da pátria nacional, né? O MMDC ele aconteceu quando houve um ataque das forças antigetulistas, das forças ali, de uma manifestação da oligarquia paulista, que começa com os estudantes da Faculdade de Direito e que depois vai ganhando corpo. Foi um ataque que eles fizeram à sede da Legião Revolucionária, ali na Praça da República. Então, ali eles já relacionavam o João Alberto e o Miguel Costa como inimigos, né? Era a Legião Revolucionária, em suma, aqui, a de São Paulo, né? Era um grupo político desses tenentes de esquerda. Os chefes, né? A gente olhando para a direção da Legião Revolucionária, talvez a gente tenha uma ideia melhor do que ela foi. Quem que eram os chefes? Era o Miguel Costa e o João Alberto. O João Alberto socialista, o Miguel Costa também com alguma ligação com o socialismo, os dois, enfim, revoltosos aí de 24, que tinham participado do movimento tenentista e que tinham apoiado o movimento de 1930, né? Então, eu acho que, por mais que possa ter sido um pouco confusa a minha explicação, porque eu acho que até eles tinham uma certa confusão do que seria a Legião Revolucionária. E aí, na verdade, quando eles atacam, quando tem esse ataque do MMDC à sede da Legião Revolucionária, já nem chamavam-se mais Legião Revolucionária. Aí eles tinham virado Partido Popular Paulista, Partido Progressista Paulista, eu já também não lembro a sigla exatamente, mas era o PPP. Então é isso, eles tentaram depois transformar a Legião Revolucionária num partido nacional. Essa ideia de que tinha que ter uma organização que fosse nacional. Durante a Primeira República, só existia uma organização de fato nacional, que era o Exército. Então, os partidos eles eram todos locais, todos estaduais. Talvez a igreja também. Talvez a igreja também. Essa aí é internacional, né? Alguém poderia me contra-argumentar. Mas, enfim. Então, nesse momento o PCB é de 22, mas ali também é verdade, mas ali também ainda muito pequeno, né? Muito irrisório, ali muito pequeno ainda. Mas sim, é verdade. O PCB talvez seja o primeiro partido com essa visão de nação, assim, de Brasil, né? E agora também outros contra-argumentariam que também era internacional, também era ligado à seção internacional dos trabalhadores. Então, naquele momento ali, logo depois da Revolução de 1930, o Getúlio bota radicais de esquerda em cargos-chave do governo de São Paulo, e o João Alberto começa com essa atuação primeiro como delegado militar, e aí ele começa já a criar uma briga muito grande com o Partido Democrático. E aí, no caso, com um cara que chamava-se Vicente Hall, que era professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e é um autor muito lido pelos estudantes de Direito até hoje. Um cara importante, os manuais dele ainda circulam nas faculdades de Direito. E esse Vicente Hall, ele era, além de professor da Faculdade de Direito, ele era delegado de polícia. E aí tem, por exemplo, só um exemplo para mostrar a briga entre os dois, a tensão e a briga entre os dois. Tem um evento em que o João Alberto ele permite uma manifestação comunista em São Paulo. E aí, quando essa manifestação vai acontecer, o Vicente Hall, como delegado de polícia, manda os policiais reprimirem e prenderem os comunistas. E aí o João Alberto, como delegado da Revolução, e vendo que o Vicente Hall tinha desacatado a ordem dele, que era uma instância, digamos, superior, ele manda prender o Vicente Hall, que era delegado de polícia. E aí o Vicente Hall é preso. E aí o Partido Democrático fica, assim, extremamente descontente com o João Alberto e
Nesse primeiro momento, essa oligarquia de São Paulo está mais descontente com esses tenentes de esquerda. Ainda nem é com o Getúlio Vargas, né? Eles, pelo contrário, eles vão reclamar com o Getúlio lá. Ô, Getúlio, pô, o que os caras estão fazendo aqui? E aí o secretariado paulista, por exemplo, se demite nessa ocasião, e aí o Getúlio tem que intervir, fazer negociações, etc. E a tensão vai se acumulando, e o Getúlio, em um certo momento, ele dá, digamos, o seu aval, ele dá força, ele dá mais força para o grupo dos tenentes do João Alberto, nomeando João Alberto interventor em São Paulo. E aí sim era o cargo que seria, a partir não de uma eleição, mas de uma nomeação do governo provisório, o cargo que seria de governador do estado, assim, como se fosse, né? Que era o cargo que nessa época era conhecido normalmente como presidente do estado, mas era o cargo de governador. E aí o João Alberto, como interventor, ganha força, continua com essas políticas. Ele, por exemplo, ameaça de confisco de terra às fazendas de café que não conseguissem pagar as dívidas. E várias delas, como eu expliquei antes, várias delas em crise econômica. O café também vinha em crise de superprodução, né? Então era um cara bastante radical, o João Alberto. E a sua interventoria causa em São Paulo um alvoroço. A direita conservadora, os oligarcas, dizem que é um golpe bolchevique, que ele está copiando os comunistas, que é uma revolução comunista. Aquilo começa, num certo sentido, a sair do controle dos paulistas, né? Que, enfim, queriam acabar com a Primeira República, mas não queriam grandes transformações sociais. E essa tensão ela vai se acumulando, né? Desde os primeiros dias já tem essa tal dessa crise de São Paulo. O Getúlio quase que semanalmente recebe denúncias de sublevações em São Paulo, de revoltas em São Paulo, que vai haver uma revolução em São Paulo, uma tentativa de revolução em São Paulo, vai haver uma tentativa de levante em São Paulo, que houve uma tentativa de um grupo militar, de uma polícia. Algumas mais sérias chegaram ali a ser um pouco mais sérias, outras não passaram de boatos, né? Mas, enfim, essa tensão ela vai se acumulando. O Partido Democrático vai se afastando do governo provisório nesse processo e vai se aliando com o Partido Republicano Paulista, o grupo que foi derrubado na Revolução de 1930. Aquela velha oligarquia paulista, porque afinal eles eram um racha do Partido Republicano Paulista, como eu também expliquei anteriormente. E vai se formando o que depois foi posteriormente conhecido como Frente Única Paulista, que era a união desses dois grupos de São Paulo, aí já abertamente tentando derrotar o governo provisório, Getúlio Vargas, e tentando tirar os tenentes de São Paulo. Então, por exemplo, o João Alberto, como interventor, ele era pernambucano e era militar. Então, aí começa uma campanha também alimentada pela xenofobia, né? Chamavam ele de nordestino, cabeça chata, forasteiro, queriam tirar ele da interventoria de São Paulo. Então começa aquela campanha conhecida como a campanha do Paulista e Civil. Getúlio Vargas depois, percebendo que era insustentável essa situação do João Alberto como interventor aqui em São Paulo, ele nomeia outros interventores para São Paulo, vários deles paulistas e civis. Agora, é muito curioso, porque o meu livro chama-se 1932, a História Invertida, porque os historiadores, eu estou falando, não é a galera que não é estudante de história, não é jornalista, né? Eu estou falando dos historiadores especializados no tema. Vários deles invertem a ordem dos fatos para justificar a propaganda paulista. Então, não poucas vezes eu li em livros específicos sobre esse tema, que só depois do levante de 9 de julho que Getúlio Vargas nomeou um interventor paulista civil. O que, assim, não só é falso e é mentiroso, como qualquer Google hoje em dia, mas enfim, como qualquer pesquisa histórica um pouco mais séria, consegue ver, sim, tranquilamente. Assim, isso é um fato comprovado. Por quê? Porque isso estava no Diário Oficial, porque isso aparecia em todos os jornais. É só você ler os jornais. Né? É só você ler os historiadores um pouco mais sérios, talvez, ou só você ler o Diário Oficial da União. Então você vai ver que tiveram ao menos, ou pelo menos, 3 interventores nomeados por Getúlio Vargas, paulistas e civis, antes do 9 de julho. E aí a gente chega, enfim, esse processo de constitucionalização, né, esse grupo de São Paulo, por exemplo,
várias vezes quando eles falavam em constitucionalização, eles falavam de maneira bastante abstrata. Mas quando eles falavam de maneira concreta, vários deles defendiam a volta da Constituição de 1891, que era federalista e liberal, e que, portanto, agradava a oligarquia paulista. Desde o sucesso da Revolução de 30, começou-se a organizar o processo de reconstitucionalização do país, o processo de elaboração do que seria a Constituinte de 1933. Então foram idas e vindas, né, juristas estudando propostas, projetos, que iam para o Getúlio, que iam para as comissões, Getúlio devolvia, outras pessoas estudavam, e foi um debate entre juristas e etc. Por exemplo, João Neves da Fontoura era um gaúcho que defendia essa constitucionalização e que participou desses processos. E também os políticos paulistas, né, pressionaram por essa constitucionalização. E essa constitucionalização resultou no Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932. E esse Código Eleitoral, que era bastante avançado para a época, e que teve uma canetada forte do Getúlio, teve uma canetada forte e progressista do Getúlio, por exemplo, em relação ao voto feminino. Porque o projeto que chegou ali foi escrito pelo Assis Brasil, que era um jurista antigo, que era, como jurista, havia se oposto ao sufrágio feminino. Ele punha na votação das mulheres, no sufrágio feminino, ele punha várias condições. Por exemplo, tinha que ser professora de ciência, ou tinha que indicar um homem para votar por ela, ou quando ela fosse chefe de família, porque o marido fosse viúva, né, porque o marido morreu, aí ela é chefe de família, aí sim ela ganha o voto. E o Getúlio, quando esse código eleitoral chega na mão dele, nessa parte específica do voto das mulheres, ele passa uma canetada, tira todos esses requisitos específicos para as mulheres e põe para ser eleitor as mesmas condições para mulheres e para homens. E por que o Getúlio faz isso? Porque o positivismo, voltando lá, começo do século XIX, o Saint-Simon, depois o Comte, etc., sempre foi uma corrente de pensamento que defendia a emancipação da mulher, que defendia a igualdade de direitos, né? Às vezes com elementos mais conservadores, por exemplo, na fala do Comte, às vezes tem posições meio paternalistas, meio conservadoras, também um pouco sinal da época, né? No Saint-Simon a coisa é um pouco mais, digamos, um pouco mais progressista ali. Mas essa ideia já está plasmada no positivismo, né? E como eu disse, por exemplo, a Anísia Floresta, que é a primeira positivista brasileira, é considerada também a primeira feminista brasileira. Mais do que isso, o Getúlio tinha uma relação boa com o movimento feminista da época. Ele participou de congressos feministas. Por exemplo, os organizados pela Berta Lutz naquele período. E aí você pode criticar, dizer a Berta Lutz que fazia um feminismo, sob a ótica de hoje em dia, né? Fazia um feminismo burguês, um feminismo branco, né? Não era o feminismo marxista, e não era mesmo, né? Mas era a militante mais importante do período, né? E o Getúlio participou desses congressos e mais, ele disse publicamente para os jornais concordar com todos os pedidos do movimento feminista. Elas tinham acesso ao escritório dele, foram visitar ele, né? Alguns dizem, foi ali porque pressionaram o Getúlio para ele fazer aquilo. Também pressionaram o Getúlio, claro, mas o Getúlio teve a sensibilidade de ser atento a essas demandas do movimento feminista. E é lógico, quando chega aquele código eleitoral do Assis Brasil botando vários resquícios para o voto da mulher, ele deu a canetada e deixou os mesmos requisitos que os homens tinham, porque o sufrágio não era universal, isso também é importante deixar claro. Estavam impedidos de votar, e isso valia para homens e para mulheres, moradores de rua e analfabetos. Então o sufrágio não era universal. O sufrágio universal mesmo, no Brasil, se eu não me engano, só na Constituição de 1988. Mas o voto feminino de 1932, mesmo que limitado às mulheres que soubessem ler e que estivessem em casa, mesmo os limites impostos aos homens, ele é muito avançado, é muito progressista, né? Eu sempre gosto de falar esse dado.
porque um dado que me espantou muito. O sufrágio feminino da Suíça, por exemplo, é de 1971, quase 40 anos depois do sufrágio feminino brasileiro. Além disso, esse Código Eleitoral, promulgado em 24 de fevereiro de 1932, antes do levante 9 de julho, previa justiça eleitoral para verificar a justiça, para verificar a limpeza ou a falta de fraudes das eleições, uma justiça eleitoral para averiguar a fidelidade, a idoneidade das eleições, e o voto secreto. O voto secreto, que era um dispositivo voltado para terminar, para impor uma dificuldade naquilo que era conhecido como voto de cabresto. Né? Os caras, os patrões, os coronéis, etc., obrigavam os funcionários dele, como até hoje, às vezes, alguns tentam, alguns empresários aí, alguns deles vestidos de verde e amarelo, tentam fazer, né? Obrigar os funcionários a votar nos seus candidatos, nos candidatos que eles defendiam. E é claro que quando o voto é secreto, você pode até dizer, sim, eu vou votar sim no teu candidato. Mas na hora da urna ali, tu vota em quem quiser e ele nunca vai saber em quem que você votou. Mas quando o voto era aberto, não tinha como você esconder. Então esse é um dispositivo que é progressista do Código Eleitoral de 1932. Outro dispositivo interessante que aparece nesse Código Eleitoral é a representação classista. Dentro de um modelo corporativista, que também tinha relação com o positivismo, era a ideia de que os grupos de operários tinham que ter representação nas câmaras. Né? Então, por exemplo, na Constituinte de 1933, existiram os deputados classistas, quer dizer, representantes da classe operária que foram lá votar nas matérias da Constituinte para fazer a Constituição de 1934. Um pouco mais à frente, também com idas e vindas e discussões, Getúlio promulgou o decreto em 14 de maio de 1932, que marcava a data da eleição constituinte e que estruturava ali, que organizava um pouco o funcionamento de como seria essa constituinte. Maio, novamente, 14 de maio, antes do 9 de julho. E é por isso que eu disse, logo que a gente começou, que toda a estrutura da reconstitucionalização do país já estava montada antes do 9 de julho. O 9 de julho poderia não ter acontecido, que a Constituinte ia sair igual, que a Constituição ia sair no mesmo dia. Né? Então esse discurso, e aí que me pega, né? Aí que foi a coisa que me espantou, que ao ler os intelectuais, seja eles de esquerda, tem historiadores do PCB que repetem isso, tem gente do país inteiro, não são só os paulistas, que repetem isso, tem historiadores profissionais especialistas no tema que repetem isso, inclusive no plano de aula que eu dei, no plano de trabalho, que eu copiei alguns trechinhos do meu livro, eu separei a fala de uma especialista no tema, autora que escreveu, que defendeu o doutorado sobre isso, sobre o tema, sobre a época, e que escreveu artigos para a revista da Biblioteca Nacional, acho que é da Biblioteca Nacional, deixa eu até ver o texto aqui, até conferir no texto, para não dizer besteira. Deixa eu ver se tem aqui. A Revista de História da Biblioteca Nacional. É isso mesmo. Ela num dossiê específico sobre o movimento de 32, ela escreveu isso. Então ela diz assim, para justificar o título de Revolução Constitucionalista, ela diz assim, sufocado o movimento, Getúlio Vargas marcou a data da Constituição. Vou ler o texto, vou até dar o tab aqui e ler exatamente o texto dela. É isso que ela tinha falado. Sufocado o movimento, Getúlio Vargas marcou as eleições para a Constituinte para maio de 1933, num gesto de aproximação com a política de São Paulo. A convocação foi imediatamente assumida como uma vitória moral. A convocação foi imediatamente assumida. Quer dizer, ela está sonhando. É um sonho dela completo, porque essa marcação dessa data, a marcação o Código Eleitoral e a marcação das eleições foi em 14 de maio de 1932. Não teve comemoração nenhuma. Os paulistas estavam putos, estavam indo para a guerra com Getúlio. Uma guerra civil que matou milhares de brasileiros. Né?
Então, a Constituição não pode ser, ou a Constituinte, uma nova Constituição, não pode ser a explicação para o movimento de 1932. Evidentemente, são muitos outros os motivos que levaram os políticos paulistas a empurrar a juventude paulista, a população de São Paulo, para um front de batalha contra o resto do Brasil inteiro. Que foram esmagados ali, foram esmagados. Morreram muita gente. Para minha sorte, saiu vivo meu avô, saiu vivo meu tio-avô, mas muita gente, mesmo do lado deles, não tiveram a mesma sorte. Os motivos para o Levante de 32, por exemplo, essas medidas sociais, né? Por exemplo, a promulgação de direitos para os trabalhadores, feita, assim, acelerada nesse período, foi acelerado. Se você pega o intervalo ali, outubro de 1930 até julho de 32, que é um espaço de tempo, como eu disse, é um pouquinho mais de um ano, são várias leis trabalhistas que são promulgadas ali. Leis importantes, por exemplo, a lei de sindicalização, ela vem ali. Por exemplo, a centralização política do país. São Paulo, até a Primeira República, por exemplo, todos os impostos gerados em São Paulo eram revertidos para o Estado de São Paulo. Depois que Getúlio criou a União, criou consigo o Brasil que a gente conhece, os impostos gerados em São Paulo passaram a ir para a União. A gente tem impostos, enfim, estou sendo simplista aqui, a gente tem impostos municipais, estaduais e federais, estou sendo simplista. Mas aquele imposto sobre a produção, sobre a exportação do café, passou aí para os cofres da União, que aí sim decidia como ia distribuir esse dinheiro. Então, a centralização política na União, em oposição àquela federação, aquele espírito federativo que eles queriam tanto, que dava autonomia para São Paulo, foi um dos motivos, também certamente foi um dos motivos para o movimento de 1932, para a Guerra Civil de 1932. E aí eu talvez pudesse falar um pouco sobre o processo de valorização do café, sobre as diferenças da valorização do café feita na Primeira República e feita depois que o Getúlio Vargas assumiu o poder. Evidentemente, o café era o principal produto brasileiro, ele tinha que ser defendido e foi defendido por Getúlio depois que ele assumiu. Ele não podia excluir os cafeicultores ou excluir a produção cafeeira, porque seria destruir o Brasil, que já estava, como eu disse, numa situação econômica e financeira muito, muito grave. Então ele parte para uma valorização do café, só que financiada de maneira diferente. Na Primeira República, eles faziam que o Celso Furtado, e aí quem quiser se interessar por esse assunto, é sempre a mesma coisa também, vocês têm que ler o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, e que é um livro que ele é didático, é um bom livro também por causa disso. Eu não sou economista, e eu consegui ler. E é o melhor livro sobre esse tema, sobre o processo de valorização, sobre a diferença das valorizações feitas, sobre a substituição da importação, enfim, sobre o momento econômico que o Brasil viveu a partir de 1930. Então ele explica que, através de mecanismos, através da inflação e etc., ele fazia o que ele chamava de socialização do prejuízo. Para valorizar o café, ele diminuía a renda do trabalhador, o poder de compra do trabalhador, ao diminuir o valor da sua moeda. Porque o café, ele era basicamente, como tudo que o Brasil fazia praticamente, ele era voltado para o mercado externo. Então ele era vendido lá fora e não em moeda brasileira. O André levantou a mão. Diga, André. Quartim, é o que o Marx também vai falar, né? É a extração de mais-valia relativa, né? Relativa não, extração de mais-valia relativa, aquela que não é objetivamente excedente, desculpa, a extração da mais-valia excedente. Então, você consegue fazer essa extração da mais-valia excedente via inflação. Você pegar salvo engano, o 27º capítulo do Capital fala sobre isso, especificamente. Da mesma forma que forma paralela que o Furtado faz com a desvalorização via inflação do salário. É só isso, só acrescentando aqui.
Mas isso funciona bem por quê? Porque quando desvalorizava a moeda, não desvalorizava a renda dos grandes cafeicultores. Acho que isso é importante, porque os grandes cafeicultores, como eles iam vender lá no mercado externo, tanto faz o valor da nossa moeda, né? Ele vai ganhar em dólar, ele vai ganhar em libra, ele vai ganhar em liras, dependendo do país que ele tá vendendo. E mais, se você desvaloriza a nossa moeda, esses que vendem no mercado externo, quando eles voltam para o Brasil com a libra, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, desvalorizou na metade a nossa moeda. Ele vai lá e vende o café. Quando ele volta aqui e troca para a nossa moeda, ele vai ganhar o dobro. Então era um processo que simplesmente bonificava, dava vantagens para os vendedores de café, porque aumentava, mantinha o preço, segurava o preço do café, e porque esses caras, quando vendiam no mercado externo e voltavam para o Brasil, ganhavam ainda mais. Enquanto isso, o prejuízo ficava para os trabalhadores, que podiam consumir cada vez menos, porque o dinheiro deles valia menos. Então esse é um processo que foi feito da valorização na Primeira República. Outro método, outra coisa que eles faziam, e que também o Celso Furtado explica muito bem. Eles deixavam o pé de café apodrecer o pé. Certo? E aí, enfim, diminuía a oferta, os preços aumentavam, segurava ali. E também, por que o Brasil conseguia fazer isso de maneira efetiva? Porque o Brasil, nesse período, tinha quase que o monopólio da produção de café no mundo inteiro. Quase que todo o café consumido no mundo era produzido no Brasil. Então, se o Brasil segurava o estoque, segurava sua produção, isso tinha um impacto no mercado externo, porque praticamente não tinha concorrência. Isso também foi uma das sortes do Brasil nesse processo de valorização do café. Então, na Primeira República, eles deixavam o café apodrecer no pé. O que o Getúlio Vargas fez? No processo de valorização do café dele, mantinha-se todo o processo produtivo. Ia lá o cara que colhia o café, nessa época a gente praticamente não tinha máquinas, né, de colheita, e também porque, enfim, o café normalmente era feito várias vezes era feito em colinas, em ribanceiras, as máquinas não funcionavam, enfim. O processo de colheita do café era manual e empregava uma massa grande de trabalhadores. Pequenas indústrias, por exemplo, a indústria de ensacamento e de criação de sacos, eram importantes para esse processo produtivo, essa cadeia produtiva, porque tinha que guardar esse café nesses sacos. Então, ele manteve a produção dessas pequenas indústrias. Aí esse saco, ele tinha que ir pegar um caminhão, pegar um carro, pegar um trem. Nessa época ainda tinha bastante trem, e eles iam sempre em direção a Santos, eles saíam do interior de São Paulo ali em direção a Santos, justamente porque foram feitas para escoar a produção cafeeira, né? Iam até Santos. Em Santos, você precisava dos estivadores, que pegavam o café e levavam até o navio, quando esse café ia ser exportado. O Getúlio fez o processo de valorização, manter toda essa cadeia produtiva. Chegando no Porto de Santos, eles, em vez de botar no navio, jogavam num canto e aí sim queimavam. E qual que é essa grande diferença? Quando você mantém essa cadeia produtiva, você mantém o salário de todos os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo de produção. Né? Então, todos aqueles colhedores de café, todos eles têm sua renda. E aí, evidentemente, o que o trabalhador faz quando ele ganha um dinheirinho? Ele não bota no mercado financeiro, ele compra, ele consome. Ele paga as suas coisas. E aí, evidentemente, que isso também vai gerando uma cadeia de circulação da moeda que é proveitosa para o desenvolvimento industrial e para o desenvolvimento como um todo do país. Né? Então, essas são algumas formas de valorização do café que foram feitas diferente para o Getúlio Vargas do que da Primeira República. Mas o Getúlio, claro que não, novamente, como ele era conciliador, claro que ele não queria o fim da cafeicultura, nem dos cafeicultores, nem mesmo da oligarquia paulista. Né? Então, vários desses revoltosos de 32 foram rapidamente anistiados pelo Getúlio. Né? O Vicente Hall, por exemplo, que eu mencionava ali atrás, que foi um organizador importante do movimento de 32, ele acabou como ministro da Justiça. Né? E ele era um cara que era conhecido pelo seu anticomunismo, conservador.
Aí, como ministro da Justiça, ele ajuda a criar depois a Comissão de Repressão ao Comunismo. Ele é um dos grandes caras que faz as perseguições à esquerda depois do Levante de 35. É ele que assina, por exemplo, é um dos que assinam a extradição da Olga, né? Então, essa também é característica do Getúlio de conciliar com todas as forças políticas e econômicas possíveis, né? Para ele, na sua visão, todas tinham espaço no Brasil e no governo dele, né? Eu acho que com isso, por enquanto, eu encerro a minha fala e fico aberto aí a perguntas, a conversas, a debates. Mic on. Se vocês acharem também que tem algum ponto que eu posso me alongar, ou que vocês acham que é mais interessante, eu também posso tentar explicar melhor algum desses pontos. Bom, vamos abrir Felipe. agora para pergunta, para quem tiver. Então, quem tiver é só levantar a mão e a gente vai liberar. Eu preparei aqui, desculpa-me de novo fazer aqui a intervenção. Aqui eu realmente sou entusiasta, o Quartinho sabe disso, que eu gosto muito da obra. Mic off. Lendo o texto, você identificou algo como a ideologia paulista, né? Essa ideologia paulista, eu vi, lendo o texto, identifiquei dois grandes nomes. O Júlio Mesquita, do lado jornalístico, no Estadão, e o Ibrahim Nobre, da Sanfran. Nisso, eu, em anotações do livro, coloquei como um dos pilares a xenofobia contra gaúchos e contra nordestinos. E grifei a questão de gaúchos por ser sui generis, não esperava, né? Por outro lado, eu também coloquei como um dos pilares o bandeirismo e botei abre aspas, o bom paulista. Em outras leituras, eu tive a noção de que a ideologia paulista vai se concretizar numa disputa cultural em torno dos rumos do Brasil, num projeto de universidade. E esse projeto de universidade vai ser chamado de USP, que por acaso é a universidade que eu faço e a universidade que você fez. Como você enxerga esse movimento, as relações entre a fundação da USP, a ideologia da USP, uspiana, e a ideologia paulista? Quais os possíveis paralelos? Tem ligações diretas, né? Então, por exemplo, em relação ao bandeirantismo, é o Instituto Histórico e Geográfico Paulista, que foi ligado à USP, que é ligado à USP, por exemplo, até hoje no Departamento de História, a gente tem a Cátedra Jaime Cortesão, e ela é super valorizada no Departamento de História, ninguém tem uma posição crítica, eu mesmo não falo nada lá porque eu não quero arrumar briga. Mas o Jaime Cortesão, que foi um dos principais historiadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ele é um dos que, ao criar essa identidade do que é ser paulista, porque isso também não estava claro, como eu disse, São Paulo era um estado periférico, né? E essa ideia do paulista quatrocentão, essas ideias elas estão sendo criadas. O que é ser paulista, essa ideia do bandeirantismo como uma herança do paulista, né, como uma origem do paulista, ela é criada nesse momento, e o Jaime Cortesão é um dos caras que é responsável por essa criação de uma idealização do movimento bandeirante. E tem ligações diretas com a USP também, né? Então, por exemplo, um dos mais xenofóbicos organizadores intelectuais do movimento de 32 chamava-se Alfredo Elis Júnior. Né? E a explicação ele fazia assim: primeiro, que defendeu a separação do Estado de São Paulo, né? E segundo, que ele defendia que, por exemplo, São Paulo tinha tido sucesso econômico porque aqui o nosso território era composto de dólicos louros, enquanto que no Nordeste predominavam os platicéfalos amongoilados. Eram os termos disfarçados de ciência que ele criou para tentar transformar o seu racismo, sua xenofobia, em algo científico. E aí é curioso também porque tem uma influência de um positivismo de direita aí, ligado ao Spencer, né? Então, esse Alfredo Elis Júnior, que era um dos mais xenofóbicos pensadores paulistas, que foi importante no movimento de 32, ele é um dos primeiros, ou o primeiro, professor brasileiro do Departamento de História da USP. E não só ficou lá durante anos, sem ser incomodado, como
deixou a sua cadeira para sua filha, Miriam Ellis Jr., né, e que foi professora do Departamento de História até pouco tempo atrás. Até os anos 90 ela era professora lá. Né, e sempre fazendo um trabalho de ufanismo do seu pai, o que inclusive é natural para uma filha que admire o pai, mas extremamente acrítico em relação a essa posição racista e xenofóbica do pai dela. Outro, Paulo Duarte, foi outro do primeiro professor, porque assim, também é bom explicar, os primeiros professores eram franceses. Esses professores franceses formaram uma leva de alunos, desses alunos saíram os primeiros professores brasileiros. Então, outro professor brasileiro, chama-se Paulo Duarte, e até é simpático, a esquerda é simpática a ele até hoje, porque ele tinha revistas de ciência histórica, revistas de sociologia, e que os autores escreviam lá, Florestan Fernandes começou a escrever lá, vários intelectuais paulistas, alguns até de esquerda, publicaram artigos na revista do Paulo Duarte. O Paulo Duarte era, assim, extremamente racista nos textos deles, né? Extremamente xenofóbico, fazia piada com a morte dos mineiros em combate em 32, por exemplo. Né? E ele também é um dos primeiros professores do Departamento de História da USP. A gente às vezes relaciona história com a esquerda, com comunista, com não sei o quê, mas a origem do Departamento de História da USP é contrária, ela é muito conservadora. Agora, a USP defendia a liberdade de cátedra e a liberdade de pesquisa. Né? E aí, conforme hoje em dia, né, vou falar da minha experiência pessoal na USP, né, eu nunca sofri nenhuma forma de impedimento por ser crítico do movimento de 32 e por ser crítico dessa origem histórica xenofóbica da USP. Né. Então, eu não só não recebi nenhuma forma de impedimento, recebi bolsa no mestrado, do qual saiu esse livro, uma bolsa do Departamento de História da USP, eu recebi vários convites de entrevista que chegaram para mim, foram feitos pela assessoria de imprensa da FEFELESH. Então, nunca me impediram, pelo contrário, me estimularam, me apoiaram. Mas, dito isso, é evidente que a criação da USP... E agora, também é muito curioso essas coisas assim, porque também tem essas contradições, né? Porque, como eu tinha mencionado, o Júlio de Castilhos, que é o principal ideólogo do Getúlio Vargas, etc., ele virou positivista na Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. Não era na USP, porque ainda não existia a USP, mas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Né? Então, essas contradições também são interessantes. Assim, né? Você mencionou, e aí posso dar uma palhinha também, essa história da xenofobia contra os gaúchos, né? E ela foi muito forte no período, em São Paulo, porque identificavam os gaúchos como o Partido Republicano Rio-Grandense, com Getúlio Vargas e com aqueles tenentes radicais, né? Também com Luiz Carlos Prestes. Né? E durante o processo de 32, a xenofobia contra os gaúchos em São Paulo foi muito forte. Vários relatos, tem casos de ataque a clubes gaúchos aqui em São Paulo, a coisa foi muito forte. E eu tenho uma hipótese que não está no livro e que eu nunca vou conseguir comprovar, porque eu também não tenho, é uma hipótese que eu não acho que seja tão importante assim e que é difícil de provar e de achar, teria que fazer uma pesquisa histórica muito extensa, mas essa história de chamar gaúcho de homossexual, de chamar gaúcho de gay, etc., ela é dessa época. E claro que aí também tem um fato concreto, né? São Paulo foi derrotado militarmente pelo Rio Grande do Sul e pelo resto do Brasil também, mas muito identificado com o Rio Grande do Sul, 2 vezes. Em 2 anos, em menos de 2 anos. Em 1930 e em 1932. Então foram 2 derrotas militares que, evidentemente, mexeram com a cabeça de São Paulo. Né? E aí é lógico que a de 32 eles tentam transformar em vitória. Né? Aquele slogan repetido de que São Paulo perdeu, mas venceu, perdeu, mas venceu, perdeu, mas venceu. E perdeu, mas perdeu. Perdeu militarmente e perdeu do ponto de vista político. Mic on. Opa, Vitor, pode falar. Opa, boa noite. Mic off. Bom, primeiramente o encontro aqui foi um espaço de muita coisa que para mim foi introdutória, né? E eu queria perguntar mais sobre a linha política das legiões revolucionárias, né? Porque houve essa diferença de São Paulo para Minas,
em Minas você falou que eles eram fascistas, enquanto em São Paulo, pelo que eu entendi, seria esse socialismo num termo, pelo que eu interpretei, algo um pouco mais amplo, né? Então, queria só ouvir um pouco mais sobre isso. É bem por aí mesmo, é exatamente isso que você falou, assim. Acho que para a gente analisar, como eu disse, foi uma experiência que foi um pouco efêmera e que não foi muito clara, apesar deles terem deixado os panfletos, etc. Né? Então, por exemplo, para você estudar a ideologia da Legião Revolucionária de São Paulo, a gente tem que pegar os panfletos, os folhetos que eles defendiam, mas eram coisas bem amplas, assim, né? Por exemplo, nacionalismo. Mas essa diferenciação que você fez aí é bem por aí, assim, é um socialismo eclético, abstrato, não é o marxismo, é um socialismo que é bem típico do século XIX, e aí a gente está no início do XX, isso aí depois vai praticamente desaparecer do século XX, assim como o anarquismo foi atropelado pelo marxismo e pelo comunismo. Aí, um fato que eu acho interessante, mas que vai confundir mais do que vai explicar, então por isso que eu também não gosto muito de pesar nesse fato, que o Plínio Salgado foi um dos participantes dessa Legião Revolucionária de São Paulo. Né? Inclusive, ele era um cara que ajudava a redigir os folhetos, os volantes, a teoria desse grupo. Assim. Eu acho que para a gente olhar a ideologia desses movimentos, a gente tem que olhar para as figuras que compunham esse movimento. Né? E aí, em Minas, eu posso até pegar aqui o nome do cara certinho, mas era o Joaquim Ribeiro de Andrada. Me dá um segundo aqui. Eu não tô achando, é melhor eu não. Também senão eu vou perder muito tempo. Um tema que eu acho que é interessante aí, e aí novamente, não é exatamente o que você me perguntou. Então, tem mais um detalhe. Essa Legião Revolucionária de São Paulo, nesse primeiro volante, nesse primeiro folheto que foi lançado de avião em São Paulo, ainda em 31, ele... Aqui os nomes achei aqui, mas eu vou terminar essa história. Ele dizia que se você apoia a Legião Revolucionária de São Paulo, saia amanhã com um lenço vermelho no seu braço. E no dia seguinte, começaram a aparecer os relatos de que a população pobre, os trabalhadores de São Paulo e os negros, porque, enfim, os caras morriam de medo dos negros, né, eram extremamente racistas, né, estavam todos com a abraçadeira da Legião Revolucionária. Então foi um troço que assustou muito a oligarquia de São Paulo. Assustou muito mesmo, assim. E os números, na época, apareciam números, assim, muito grandes, dizendo, sei lá, que tinham 30 mil filiados à Legião Revolucionária de São Paulo. Eu tenho a impressão que esses números são inflados, até por essa vida efêmera que o movimento teve. Né? Em Minas Gerais, né, para a gente olhar para essa conhecida por Legião Mineira, a gente tem que olhar para Francisco Campos, Gustavo Capanema, Olegário Maciel e o Andrada, que são os caras que fizeram essa Legião de São Paulo, essa Legião Mineira. Né? Então, por exemplo, Francisco Campos, que é um dos criadores dessa legião, e que foi depois um cara importante nos governos de Getúlio Vargas, ele era escancaradamente defensor do fascismo. Então, a ideologia dos criadores ali é muito clara que a ideologia é diferente. Por exemplo, Francisco Campos, ele é o cara que escreveu a Constituição do Estado Novo. E botou na Constituição de 37, ele copiou um trecho da Carta de Lavoura e botou lá na Constituição de 37. Então, o Capanema, idem, um cara que era escancaradamente conservador de direita e admirador do fascismo. Então, para a gente olhar a diferença dessas legiões, a gente tem que olhar, por exemplo, você pega o Miguel Costa e João Alberto de um lado, do outro Francisco Campos e Capanema. Então, dois tenentes de esquerda identificados com socialismo, como você bem disse, e socialismo amplo, socialismo eclético, não é o marxismo, não é o... Enfim.
Do outro lado, Capanema e Francisco Campos. Esses dois identificados já desde esse momento, assim, escancaradamente com o fascismo. Né? Então, por exemplo, a Legião Mineira usava as casacas marrons, que eram identificadas com os seguidores do Hitler, com os seguidores do Mussolini. Né? Então, eles ficaram até, um apelido foi camisa marrom. Então, essa ideologia ela é bem clara, assim. E agora, novamente, elas são troços que são efêmeros e que eu também não sou um grande especialista, eu não fui a fundo, assim, vou estudar a Legião Revolucionária de São Paulo, vou pegar todos os documentos deles, ler, vamos dizer o que foi, assim. Eu conheço por cima, assim, porque estudei esses caras que fundaram, porque estudei a importância que teve na época. Mas é um tema que é interessante. Diga, Manzaro. Eu levantei, eu ia falar só que era uma tentativa de um partido da Revolução, tal qual foi o PSB, não o PSB, Partido Socialista Brasileiro, anterior a 30 e nem o posterior a 45, mas o PSB que o Getúlio tenta fundar, o Muniz Bandeira cita isso, seria também o Partido Socialista Brasileiro, mas seria um partido revolucionário. Tal qual foi o PTB posteriormente, que é o partido que atualmente, aqui, estamos tentando resgatar, a gente está nesse processo de coleta de assinatura, etc., mas o PTB é, nesse sentido, o partido da Revolução de 30. Sempre se identificou tal qual. Então, existe uma identidade com a Legião, existe uma identidade com o Partido Republicano Gaúcho, existe o PTB, vai ser a concretização a nível de política partidária dessa revolução que começa em 1930, fazendo e se movendo no tempo, fundando o que a gente fica conhecido como trabalhismo, né? Mas se movimentando no tempo cada vez mais a partir da própria realidade, se moldando. Não vou dizer que foi à esquerda ou à direita, mas foi se moldando. É isso, só acrescentando e falando aqui também, somos da Juventude Trabalhista, né? Juventude ligada ao Partido Trabalhista Brasileiro, fazendo o nosso merchan aqui também, a todos os interessados, entrarem nas nossas redes sociais, acessarem, acho que a maioria já tem acesso, e no nosso link da biografia do Instagram é possível se inscrever para se filiar na juventude do partido e a gente conseguir transformar todas essas ideias da Revolução de 30 e a manutenção delas na realidade brasileira, transformando a realidade ao nosso favor, a favor do povo. Só isso, fazendo nosso merchan aqui. Eu tenho a impressão que o termo mais apropriado ali seria organização. Porque eu acho que no primeiro momento, pelo menos, eles não pensam na ideia do partido, né? Tanto que o nome é Legião. Mas aí, e aí você tem razão, especialmente na Legião de São Paulo, eu não conheço tão bem a Legião de Minas, mas no segundo momento, aí eles inclusive trocam o nome e aí vão formar o Partido Popular Paulista, etc. Então você não está equivocado de maneira nenhuma, mas eu acho que no primeiro momento eles não, talvez o termo melhor fosse organização do que partido. Mic on. Mais alguém tem algo a acrescentar? Nesse caso, bom, Francisco, a gente agradece muito a sua presença, foi muito, e de última hora, né, o seu convite, a gente pede desculpa por isso, mas foi uma aula muito edificante, uma formação muito edificante, para mim, que eu me interesso muito nesse assunto também, eu aprendi muito, e eu vou até reassistir depois, porque está gravado, então, eu acho que é de consenso que todos nós te agradecemos muito pela sua presença e pela bela aula que acabamos de presenciar. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então... Quartinho, divulga as suas redes. Espera. Quartinho, divulga as suas redes, seu livro. Eu não sou muito de redes sociais, mas, enfim, quem quiser, Quartinho D no Twitter, é onde eu participo mais, é onde eu às vezes escrevo alguma coisa, reposto. Instagram eu mal uso. Mas eu tenho aí, talvez essa que seja bom comentário. Mic off. Eu tenho
esse meu livro, 1932, A História Mike Invertida, on. ele está esgotado já há um bom tempo, ele foi até, para minha surpresa, né, e é por isso que eu fui convidado aqui, para minha surpresa ele fez algum sucesso, e ele esgotou, a primeira edição esgotou, e agora ele está em vias, recebi nessa semana as capas, a mudança de capas, ele está em vias de sair a segunda edição. E essa segunda edição eu também trabalhei mais em cima, eu estudei mais, também fruto dessas conversas, desses convites, desses debates com gente que está pensando no Brasil. Eu refleti mais, eu trabalhei mais em cima da segunda edição. Então, em breve, na editora Anita Garibaldi, no site da editora Anita Garibaldi, vai estar disponível a segunda edição do livro 1932, da História Invertida. E no mais, eu agradeço de novo a presença de todo mundo e desejo a todos uma ótima noite. Igualmente, uma ótima noite para você também. Bom, como o André já disse antes, a quem estiver assistindo, tanto agora quanto gravado depois, se não segue as redes da JT Nacional, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então é isso, uma boa noite para todo mundo.